Será que vale a pena nós fazermos bulk sujo? Porque o que acontece? Vou subir 20 quilos, seco 5, seco 10, fico fisiculturista. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque se você pensa em fazer um bulk sujo e comer McDonald's, me convida. Não, brincadeira. Não faça antes de conhecer o que eu tenho a te dizer. Legal, pessoal, brincadeiras à parte. Eu já escutei isso, sei lá, eu ia falar mais de uma vez, talvez mais de 50 vezes, de alunos meus que sempre fazem essa afirmativa, né? Então assim, ó, vou fazer um bulk sujo para subir o peso rápido e aí eu vou secar depois e boa. Bom, 95% vai ter fracasso. Então quer dizer que o bulk sujo tem alguma aplicabilidade? Tem. Então quer dizer que talvez se você assistir esse vídeo você vai permitir eu me encher de refrigerante com açúcar e... Bom, então isso quer dizer, Leandrão, que eu vou poder consumir Coca-Cola e hambúrguer? Peraí, não me use para ser nem indisciplinado. Eu quero dizer é que algumas pessoas vão poder comer sujo, só que eu já vou comentar. Vamos lá. Galera, vamos começar do começo então. Por que você quer fazer um bulk sujo? Porque você quer subir o peso rápido. Bom, nós temos um limite de ganho de massa muscular. E esse limite, você muito já percebeu, que não tem a ver com a comida. Porque se o cara arrebentar de comer, ele ganha a mesma massa muscular, só que um monte de gordura junto. Então por aí a gente já começa a entender que não é legal. É muito melhor, se você quer subir o peso rápido, você tomar esteroide. Pô, não tá fazendo incentivo? Pelo amor de Deus. Não estamos entre jumentos aqui. Todo mundo sabe que o esteroide acelera o ganho de massa muscular e um monte de problema de saúde. Então, quer tomar esteroide? Fica tranquilo que você vai ter problema de saúde. Não vou fazer com o médico. Vai ter igualzinho. Tá? A diferença é que ele vai conseguir talvez controlar alguma coisa, mas alguns você vai se ferrar. Mas voltando aqui para o nosso vídeo. Porque a solução do vídeo é tomar esteroide. Não. Nós temos um limite de ganho de massa muscular. A partir do momento que a gente ultrapassa esse ganho, você ganha mais peso, só que você ganha gordura. Quando você ultrapassa, você não só ganha gordura a mais, você também piora sensibilidade à insulina. Porque você jogando muito carboidrato, a insulina tem que trabalhar demais. Quando você piora a sensibilidade à insulina, você reduz o seu ganho de massa muscular e aumenta o seu ganho de gordura. Porque a insulina ela é lipogênica, ela aumenta a gordura corporal. Se eu preciso de muita insulina para fazer o mesmo processo, eu engordo mais. Então quer dizer que quanto mais gordo eu sou, mais gordo eu tenho tendência a ficar? Isso mesmo, é uma bola de neve. Mas é a verdade. Aí você vai dizer, tudo bem, mas eu vou terminar isso e depois eu vou fazer um cut. Isso. Mas são dois cenários muito distintos. Você entrar no cut com a sensibilidade à insulina toda arrombada e no outro boa. Se você entrar com ela boa, o teu cut responde muito melhor. Você vai preservar mais massa muscular, vai poder consumir mais carboidratos, vai ter mais disposição, vai emagrecer mais, ou seja, é um cenário absolutamente diferente. Sensibilidade à insulina no bulk piora, tá, gente? Fica tranquilo. Coisa que não tem o que fazer, mas pode piorar menos, consumindo baixo índice glicêmico, cardio, não exagerando em superávit calórico. Então você fazer um bulk sujo não compensa, porque você vai ganhar muita gordura e depois que você ganhar muita gordura, quando você entrar no cut, o seu cut vai ter que ser o quê? Mais longo, porque você tem mais gordura. Então você vai perder mais massa muscular, porque quem está em déficit calórico há mais tempo perde mais massa muscular. Ou seja, não é um bom negócio. O que eu vejo de pessoas que fizeram um bulk sujo? Sobe o peso rápido, fica todo... Não é retido não, tá? Retido é líquido. Você fica gordo mesmo. Fica gordo, não fica legal, vai fazer um cut, o cut é de mais longo prazo, e aí você perde a massa muscular que você ganhou, e no final você termina mais ou menos igual, ou você termina até ok, só que você poderia ter terminado ok com 6 meses antes, que você ficou perdendo tempo, engordando e depois emagrecendo. Se não fosse tudo, normalmente são pessoas que quando vão fazer um cut, são extremistas também, vou zerar o carbo. Aí, né, o cara quer ser contemplado com tamanhos erros, sistematicamente um atrás do outro. Legal, Leandrão, então o superávit calórico tem que ser controlado e de alimentos limpos. Isso. Porque quando você fala do bulk sujo, tem gente que entende que o bulk sujo é comer besteira.
E tem outro que é assim, não, vou comer limpo, mas vou comer 10.000 calorias de batata. Os dois têm o mesmo cenário que eu acabei de citar aqui, tá? Os dois são ruins. O de superávit calórico muito mais alto é até pior do que, por incrível que pareça, você comer lixo dentro dos macros. Não é uma boa estratégia. Mas ainda dá menos pior do que você exagerar muito com 1.500 calorias de superávit calórico. Quando é que eu posso sujar a minha dieta? Tem um aluno meu com 1,70 m e 45 quilos. Ele está até anêmico. Esse indivíduo, ele pode trabalhar com a caloria mais alta, porque ele está com o peso dele muito baixo. Então ele tem carência. Quem tem carência pode jogar 1.000 calorias de superávit para ele conseguir ter nutriente, para ele conseguir treinar bem, conseguir subir o peso logo. Mas isso é curto. Entendeu? Ah, tirou o cara daquela zona de perigo, né? Já tá bom. Já começa a crescer normal. Então, pô, 1,70 m, 45 quilos. Pô, o cara bateu uns 55 ali, freia esse ganho de peso. Vai mais de boa, vai mais devagar. Quando que eu posso sujar minha dieta de colocar besteira? Isso pode acontecer? Pode, tá? Esse bulk sujo, ele vem sob demanda. Então você não escolhe, você é escolhido. Deixei muita gente triste, né? Mas não fiquem, é a verdade. Então, estava trabalhando com um aluno meu recentemente e simplesmente o peso dele parou de subir e ele estava comendo muita caloria. Qual foi a intervenção feita? A intervenção feita foi sujar a dieta. Vai acordar e comer bolo de fubá, vai comer sucrilhos. Porque você vai pegar um bolo, ele tem muita caloria e tem a digestão fácil. E ele não consegue comer mais. Não consegue. Se for para aumentar arroz, shake hipercalórico, ele não consegue. Mas por que a gente sabe que ele não consegue? Porque ele já tentou. Então ele vinha comendo ali, tá demais. Vamos fazer uma intervenção? Vamos colocar uma buclina e um Cobavital para dar aquela despertada no apetite? Ok, colocou. Vamos trocar a refeição sólida por líquida? Trocou. Não melhorou. Serviu, mas serviu por um tempo. E agora? Não abre mais o apetite, já troquei tudo que eu podia de sólido por líquido, vou começar a sujar a dieta. Então, nesse sentido, fica válido. Normalmente isso vai acontecer num final de bulk. Aí a pessoa suja a dieta, ganha peso e tal. No próximo bulk que ela for fazer, o estômago vai adaptando, ela vai se adaptando, e aí você não suja mais a dieta. E um último cenário é o cenário de um atleta de fisiculturista que precisa comer muito, né? Então ele cai nessa mesma situação, só que ele toma GH, insulina, T3, T4, esteroides anabolizantes. Então, poxa, vai ferrar a sensibilidade à insulina dele. Mas como vai ferrar? Vai ferrar a injeção? Vem de fora. Ele tem o GH, ele tem a insulina, ele tem T3 e T4, tireoide bombando. Então, quer dizer, é um indivíduo que vai comer sujo e vai responder. Então a gente vê fisiculturista comendo batata frita, um monte de coisa, e shapeado. Por quê? Porque está tudo induzido. Pelo amor de Deus, não estou desmerecendo a qualidade do treino do cara e tampouco as estratégias nutricionais dele. Mas a gente sabe que a realidade hormonal com GH, insulina, T3 e T4, testosterona é muito diferente de um natural, certo? Quem dizer que não é desmiolado. Esse indivíduo ele vai responder bem. Mas mesmo ele tem um controle, tem modos, não é, sabe, zoado assim, fazer de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, ele é atleta. E sempre que o pessoal fala assim, vou fazer a dieta do Jay Cutler, que é uma batata frita, faz o treino dele primeiro. Não estou dizendo que você tem que copiar a carga dele. Estou dizendo que assim, treina tão pesado, parece ter uma arma apontada para a cabeça. Você treina assim? Não. Então, não tenta copiar o resto, tá? Porque o fisiculturista se faz primeiro pelo treino e depois pelo resto. É questionável essa frase, eu sei que é, mas eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Só que começa no treino. Porque se ele não treinar, ele pode fazer todo o resto, não vai adiantar. Então, se você não treina direito, não vai adiantar, certo? Nesse momento, eu vendo minha assessoria, dentro do twin.com.br. Mas, se você quiser também aprender um treino, eu não sou mesquinho assim, não. Eu já fiz um vídeo ensinando a montar treinamentos. Eu vou deixar ele para você montar um treino decente, para você ver que eu sou um cara do bem e que pensa no bem-estar. Então, quem tiver interesse, dentro do twin.com.br, mas pode ver aqui que eu já ensinei como é que monta um treino.